Oi, pessoal! Bem-vindos ao Prepare-se, o podcast da Prepara Todos. Eu sou a Cecília Barçante e hoje vamos falar sobre o Dia das Mães. Quais são as mulheres que te inspiram a ser quem você é? Nossas convidadas fazem parte do time da Prepara e vieram contar um pouco sobre a sua história. E com vocês, Cíntia Silva, Mariana Pavanelli e Bruna Klingspegel. Vai ter mais uma convidada especial, mas isso vai ficar mais pra frente. Vocês vão descobrir ao longo do podcast de quem eu tô falando. Então é o seguinte, meninas, a ideia hoje é a gente contar um pouquinho pro público da Prepara quais são as mulheres que nos inspiram. É Dia das Mães, mas a gente sabe que mãe não é simplesmente quem pariu. Se a gente for pensar aí na nossa sociedade, nós temos diferentes mães. Mãe é quem faz a maternagem, quem realmente assume aí essa responsabilidade de educar, de criar, de desenvolver a pessoa que está com ela. Pode ser a avó, pode ser a tia, pode ser mãe adotiva, pode ser irmã. Então a gente tem diferentes histórias aí. E eu queria trazer isso, assim, qual que é a referência materna que vocês têm? Contar para as pessoas um pouco da história de vocês ou trazer um pouquinho dessa inspiração. Quando a gente fala em carreira, quando a gente fala em quem a gente quer ser quando crescer, eu acho que a gente traz muito essa ligação, essa inspiração. E aí eu queria ouvir um pouquinho a inspiração de vocês, se vocês puderem compartilhar. Mari, traz um pouquinho aí pra gente da sua história. Quem é que te inspira, Mariana? Então, falar sobre inspiração pra mim é muito fácil, porque a minha família é composta por mulheres muito fortes, que me inspiram, assim, diariamente. A minha avó, começando por ela é uma mulher que, assim, trabalha desde que ela nasceu. Ela trabalha a vida inteira e ela ainda trabalha. Ela ainda acorda às 6 da manhã, monta no carrinho dela, pega estrada porque ela mora em Jardinópolis, né? E vai trabalhar todos os dias. E quem, assim, trabalha com ela sabe a força e a garra que ela tem e que ela dá um nó, assim, ela já é bem velhinha, mas que ela dá um nó em metade da empresa e que é difícil conseguir trabalhar com ela porque ela é realmente, assim, muito disposta. E ela sempre, assim, já passou por diversas coisas, diversas dificuldades. Ela e meu avô já perderam tudo, assim, na vida. E sem estudo, sem nada, eles deram a volta por cima. E ela é o tipo de mulher, assim, que me inspira em N sentidos. E não só ela, mas minha mãe também, minha madrinha. Nós somos um quartetinho, assim, eu costumo falar, que eu nem me imagino sem, né? Minha mãe e minha madrinha também são pessoas que são completamente diferentes. Então, quando eu vou falar delas, são pessoas completamente diferentes, completamente. Minha madrinha é racional e a minha mãe é emoção pura. Minha mãe, eu falo que ela tem o dom do amor. Eu não conheço ninguém que seja tão boa de coração quanto ela. E talvez eu nem queira ser tão boa de coração assim, porque eu vejo quantas pessoas fazem ela de boba, às vezes. Porque a forma dela de amar é tão incondicional, é tão única, assim, porque... eu tô emocionada de falar dela. Nós também de ouvir. Porque realmente ela é... Ela ama as pessoas de verdade, independente das pessoas, ela ama um cachorrinho na rua, ela ama uma pessoa que ela não conhece. O salário dela inteiro é dedicado a ajudar na igreja, a ajudar uma família que ela sabe que tá precisando de uma cesta básica, e não é assim um mês ou outro, é literalmente todos os meses. A vida dela é dedicada a ajudar. E ela é 100% coração, 100% bondade mesmo. E ela me inspira, assim, muito a tentar ser melhor, porque eu sou bem geniosa, sou bem, assim, mais cabeça, né? Mas ela me inspira muito a tentar melhorar a cada dia. Já a minha madrinha, ela me inspira na parte profissional da coisa. Ela é muito inteligente, ela é muito dedicada. Eu nem sei se eu podia estar falando de tantas mulheres assim, mas é porque eu não consigo separar. Pode, Débora, é muito bom ouvir essas referências maravilhosas que você tem na sua vida. Conta mais pra gente que tá muito bom de ouvir. Tá. Bom, minha madrinha, meus avós têm uma empresa, né? Que é uma empresa de bicicleta. Uma fábrica de bicicleta. E aí ela trabalhava com eles, assim como toda a família trabalha lá. Ela resolveu que ela queria ser diferente, porque você trabalhar com a sua família é cômodo, mas não te dá muito espaço para crescimento, né? Você faz o que tá precisando lá
e é aquilo. E aí ela resolveu que ela queria um pouco mais do que isso, ela queria se arriscar, e aí ela passou num concurso na Michelin, que é uma empresa de pneus. Ela foi pro Rio de Janeiro morar sozinha, uma menina que, assim, sempre foi assim, criada numa redominha de vidro. Ela foi sozinha, largou tudo. O treinamento, ela tinha que ficar 3 meses lá, não tinha contato nenhum com a família, não podia vir. E ela foi, na cara e na coragem, numa cidade grande, né? Hoje em dia, ela é gerente regional. Ela trabalha lá já há 20 anos. E assim, ela é minha inspiração, de verdade. Tanto que eu também não quis trabalhar na empresa. Eu até trabalhei na empresa dos meus pais, mas eu nunca me contentei só com isso, porque ela realmente é uma inspiração pra mim. Não porque é só isso, não no sentido só isso de ser pouco, mas assim, de me arriscar, sabe? De conquistar coisas novas, de ir atrás, de me sacrificar pra conseguir as minhas coisas, de verdade. Então, como eu falei, eu sou realmente cheia de mulheres inspiradoras do meu lado. E que eu falo que se eu tiver um pouquinho assim de cada uma delas, eu vou ser cabeça, eu vou ser emoção, eu vou ser bondade, eu vou ser força. E é isso. Fiquei com vontade de conhecer essas mulheres incríveis aí da sua vida, né? A gente podia marcar um café com todo mundo um dia. Por favor. A Mari vai falando, vai dando aquele nó na garganta da gente, né, cara? Porque a gente vai se imaginando, né? Vai trazendo as nossas referências também. Você já começa, né? Aquele nó na garganta, o olho vai enchendo de lágrimas, você respira e fala, ai, meu Deus. É verdade. Muito bom, Mari. Pois é, a gente começa a falar de mãe e dá nisso. A gente começa a lembrar da nossa infância, das nossas histórias. E aí, quando a gente vê, tá todo mundo com bolo no estômago, tá todo mundo com a voz embargada, ninguém consegue falar nada. É verdade. Por que será, né? Que a gente vai falar de mãe e todo mundo já fica emocionado. E hoje, aos 22 anos, eu também sou mãe, né? Que foi uma surpresa pra mim, assim. O Bernardo, ele foi uma surpresa mesmo, não foi planejado, né? Mas isso não faz com que ele não seja amado, porque ele é a pessoa mais amada e mais transformadora. Ele transformou a minha vida, assim, da água pro vinho, né? Eu era uma menina mesmo, e agora eu me sinto forte, eu me sinto uma mulher, porque ele me transformou em todos os sentidos da minha vida, né? Por mais que não seja fácil, porque não é fácil ser mãe. A maternidade é rodeada de dedos na cara e apontamentos, mas é a coisa mais gostosa do mundo. E agora, Cíntia? Mari jogou na roda, assim, um mix de sentimentos e, cara, muito bom, Mari, parabéns, cara, né, é tão gostoso a gente ver, assim, uma pessoa tão nova, mas que tem essa sensibilidade, né, que tem essa visão da vida, e, cara, muito bacana, viu, Mari? Obrigada. Parabéns, cara. Obrigada, sim. É muito bom. Do meu lado, eu tenho, assim como a Mari, eu também tenho o meu quartetinho e é muito parecido com o quarteto da Mari, porque ele também é composto de mulheres, e aí eu falo da minha mãe, que, cara, para mim é um exemplo de dedicação. Então, eu tenho alguns princípios que eu fui desenvolvendo ao longo da minha vida e esses princípios, eles estão muito ligados a essas mulheres, sabe? Um dos princípios, quando eu falo da minha mãe, eu falo de dedicação. A minha mãe, ela sempre foi uma pessoa que se dedicou para a nossa família, né? Então, quando ela sempre seguiu o tempo das coisas. Então, quando a gente era pequeno, ela viveu para gente, ela se dedicou para gente, para os filhos, para casa, para o marido. Minha mãe sempre também foi a inspiração da questão do trabalho, de pegar o limão e fazer limonada, igual a gente fala. Então, assim, mesmo cuidando de filho, de marido, de casa, ela fazia. Minha mãe é confeiteira, né, gente? Hoje ela já não faz mais isso, mas ela sempre trabalhou com isso, então fazia bolo para fora, fazia doce para fora, salgado, então sempre se virou, sabe? Sempre teve esse espírito empreendedor. E a minha mãe é a palavra que define, né, e que eu tenho esse princípio, a dedicação. Então hoje ela já não, né, faz de vez em quando, isso é muito legal, porque mesmo na correria dela, se uma tia tá fazendo aniversário, se a gente tá fazendo aniversário, ela dá um jeito de assar o bolo 11 horas da noite, meia-noite. Já peguei minha mãe batendo massa 1h da manhã, assim, sabe? A gente acordando, porque eu tô passando um tempo aqui na casa dela, porque a gente passou por um momento
complicado aí nos últimos tempos, e os meus pais acolheram, né, a minha família, eu, meu marido e as meninas aqui na casa deles, até a gente terminar a nossa casa. E, cara, todos os dias a minha mãe acorda antes de todo mundo, ela deixa o café, eu levanto, ela sabe que eu gosto de chá, tem o café que todo mundo gosta, tem o chá que eu gosto. Se a garrafa acaba no meio do dia, ela vai, ela faz o chá de novo. Outro dia ela me ouviu falando aqui que eu não tinha conseguido parar para almoçar, e ela trouxe uma água de coco com omelete no meio da reunião, assim, sabe, cara? Então ela é dedicação total. Ela acorda de manhãzinha, a minha avó, que é também uma dessas pessoas, mora aqui do ladinho, né? E a gente fala que é um portão de distância, porque a gente abre o portão e já cai na casa da minha avó, né? Dividida, a casa é dividida, mas tem um portão que vai ali para a casa da minha avó, que é a mãe do meu pai, e ela se dedica, né? Ela tem uma dedicação, hoje mesmo que a gente está gravando esse podcast, ela está lá na casa da minha avó, que é mãe dela, e todos os dias de manhã ela levanta para ir tomar o café com a minha avó, que é sogra dela, né? Então ela se dedica, ela é a pessoa que leva as minhas avós no médico, no supermercado, para receber o salário. Então, a minha mãe não reclama. De vez em quando tem, né, aquela questão de, cara, eu tô cansado, faz parte. Mas, eu tiro muito isso dela, sabe? Essa dedicação, é o fazer o bem pro outro sem ficar esperando, sabe? Aquilo lá em troca. Então, isso me inspira, né? Me inspira toda vez que eu tô aqui fazendo alguma coisa. E a dedicação que eu tenho para as coisas vem muito disso, sabe? Quando ela precisou trabalhar, porque não estava muito fácil, ela foi, ela trabalhou, chegava em casa, fazia comida, porque ela queria a gente focado nos estudos, sabe? Então, eu carrego muito disso da minha mãe em relação à dedicação. Eu tenho também a minha madrinha que o nome dela é Edna, que é minha tia, irmã da minha mãe. E é muito engraçado da minha família, porque essa tia é irmã da minha mãe e o marido dela é irmão do meu pai. Isso sempre foi muito complicado de explicar, né? Minha tia é irmã da minha mãe e o meu tio é irmão do meu pai. Eu com os meus primos somos primos e irmãos. E eu falo que ela foi assim, ela é a minha segunda mãe, é aquela pessoa que, para mim, representa o que a gente chama de conexão. É um outro princípio que eu tenho, sabe? Conexão. É a capacidade que eu tenho de sentir empatia verdadeira pelas pessoas, de conseguir entender o que as pessoas estão sentindo e colocar a palavra certa na hora certa, sabe? E fazer com que aquilo te motive, sabe? Te tire daquela situação que você está, às vezes, triste, cansado. E ela tem uma capacidade de se conectar com as pessoas simplesmente por amar as pessoas. É muito isso também, mas, sabe? Cara, ela tem um gênio muito forte, é muito parecido com o meu, assim, né? Ela até fala, acho que a minha mãe fala, né? Eu não criticava, mas eu falava tanto desse gênio forte da Edna que teve, né? Que a Cíntia veio com esse gênio forte. Então, cara, é muito bacana porque eu consigo me enxergar nela, né? E a gente tem uma conexão muito grande, e essa conexão que ela tem com as pessoas e de fazer o bem. É a pessoa que ela veio para o mundo para fazer o bem. Ela é assim também, Mari. Se a pessoa precisa, eu vou fazer uma rifa, eu vou fazer um bingo, vamos juntar aqui, vamos fazer uma doação, sabe? Ela é aquela pessoa que promove, olha, tal instituição está precisando, você tem um arroz, você tem um feijão, vamos aqui, vamos juntar, vamos fazer uma cesta básica. Ela também é essa pessoa que se move e se conecta, né, para o bem. E assim, eu acho que elas são as minhas maiores inspirações, mas, cara, eu tenho a minha avó, que toda vez que eu falo da minha avó, vem o meu nó na garganta, assim, também. Cara, eu acho que ela é das, assim, sabe, minha avó é muito, né, de uma origem muito humilde. A minha avó, cara, eu acho que é o maior princípio, assim, que eu tenho e que veio dela é a coragem. A minha avó é pura coragem. Eu nunca vi a minha avó com medo de nada. Para não falar que eu não vi ela com medo de nada, ela ficou brava agora na hora de tomar a vacina, sabe? Que ela estava com medo da agulha e de doer, mas foi a única coisa. Eu entendo, eu tenho pavor de agulha também. Eu tô esperando quando que vai ser a minha vez, ansiosamente, mas com essa preocupaçãozinha no coração. Sim, e a minha avó ela sempre teve coragem, e a coragem que moveu ela a defender os seus, assim, sabe? A nossa família é uma família muito grande, a minha avó teve 10 filhos, então, assim, cara, nós somos só do lado, né, do meu pai, que é a minha avó, Cesarina, que a gente chama ela muito carinhosamente de Lola, ela é conhecida como Dona Lola.
Então, 10 filhos cara, nós somos hoje, assim, só da parte do meu pai, assim, mais de 20 primos, cara, tipo, quase 30, fora agora os bisnetos, netos, então, assim, é uma família zona muito grande. E, cara, ela sempre teve coragem. Então, ela saiu de uma cidadezinha muito pequena para vir junto com meu avô, para eles construírem essa vida. Então, já mostra essa questão dessa coragem de abandonar tudo, porque ela não tinha família nenhuma por aqui, né? Então, abandonou tudo para vir para cá. E, cara, é muito bacana as coisas que eu lembro, assim, né? Então, de enfrentar as pessoas que às vezes falavam da família dela. Os meus tios e o meu pai, eles falam, né? Eram muito briguentos, sabe? Porque imagina, de 10 filhos, são 8 homens e 2 mulheres. Então, idades muito parecidas, né? E saíam muito juntos, arrumavam muita briga. Então, ela já chegava a enfrentar, né? Outros caras para defender os meus tios, o meu pai, enfim. E a coragem de lutar. Minha avó nunca desistiu, sabe? Ela já passou também muitas coisas, muitos perrengues, e até agora, assim, eu vejo ela lutando, sabe? E hoje ela tem uma questão de mobilidade mais reduzida, então ela anda mais devagarzinho, sabe? Mas cada dia, e eu agora, estando aqui do lado, consigo enxergar isso e ver isso mais de perto, e para mim tem sido um presente que o home office tem me proporcionado, cara. E mesmo assim, vai na fisioterapia, tá doendo, tem que levantar, tem que fazer, ela quer fazer as coisas por ela mesma, sabe? Mas então a coragem, aquela questão de, cara, eu não vou desistir, eu vou lutar até o final, sabe? Assim, então, são esses princípios que essas mulheres trouxeram para mim. E, cara, me dá um nó na garganta de pensar isso, né? Porque, cara, é muito louco, né? É muito louco do quanto que nós somos compostos dessas histórias e influenciados, né, por esses princípios que elas trouxeram para nós, assim. Hoje eu também, assim como a Mari, sou mãe, mas sou mãe de 3 meninas. Então, realmente não é fácil, né? Imagina isso multiplicado por 3. E a Ana já vai fazer 18 anos, a Gi está com 12, a Maria com 10, e eu vejo também o quanto isso passa de geração para geração, esses princípios, né? O quanto essa influência hoje influenciou não só na minha história, mas tem influenciado na história das minhas filhas também. Então, o quanto que isso é importante, né? Porque isso é um legado, né? É um legado que nós, como mães, como mulheres, vamos deixando, né? Na vida das pessoas e dos nossos filhos aí. Eu vejo ainda esses princípios aí que eu falei, muito fortes hoje, presentes em cada uma das minhas filhas, sabe? Isso é muito louco. E aí, acho que eu falei demais, né, Ceci? Não, eu fiquei, na verdade, assim, ideia de última hora. Vamos ver se você topa. Nenhuma das meninas quer falar, não? Contar pra gente aí dessa inspiração? Ô, Ana, a Cecília tá te convidando se você não quer falar da inspiração de mãe. A Ana fala bem, peraí que ela vem aqui. Ainda mais a Ana, né? Já sei aí do projeto novo que ela tá assumindo, que é bem filha de peixe, peixinho né? Não, dona Cíntia? Gata. Pessoa é filho de peixe, peixinho mesmo. Senta aqui, filho. Oi, Ana, tudo bem? A gente só quer ouvir um pouquinho de você. Eu tava até já dando um spoiler aqui. Eu soube que você passou aí no programa da Heineken. Mamãe Cíntia, coruja, super orgulhosa, já espalhou para a empresa inteira. E aí eu queria saber um pouquinho de você, Ana. A gente já tá fazendo um especial pro Dia das Mães. E a gente queria ouvir um pouquinho, a gente chamou a Mari, a Cíntia, para contar como que as mulheres da nossa vida nos inspiram. E aí, se você puder contar um pouquinho pra gente como que a mulher aí da sua vida te inspirou, ou como ela vem te inspirando na sua trajetória, na sua carreira, e você como pessoa, se você puder compartilhar um pouquinho com a gente. Então, eu costumo dizer que o processo da minha mãe profissional sempre foi uma das prioridades dela, né? Desde que eu me conheço por gente, ela é uma mulher muito sonhadora e que sempre quis crescer profissionalmente, sempre quis nos proporcionar o melhor, tanto da vida quanto de aprendizado. Ai, vale chorar, gente, eu vou sair daqui. Tô ficando emocionada também. E eu acredito que em todos os âmbitos da vida dela, ela sempre se esforçou muito. E eu amo me inspirar nela.
Eu amo ver ela trabalhar e batalhar pelos sonhos dela. Ver ela provar para ela mesma que ela vai chegar onde ela quer e que ela sempre conquistou tudo que ela quis. E eu acho que isso é incrível. É um dos maiores aprendizados que eu posso e pude levar durante toda a minha trajetória e toda a trajetória dela, eu acredito também. Acredito que ela é inspiração todos os dias, é o que eu sempre costumo dizer. Ela é inspiração todos os dias, é exemplo todos os dias. Eu amo ver ela sonhar, amo ver ela ser essa mulher incrível que ela é, tanto como mãe, tanto quanto para os funcionários dela, que eu tenho certeza que, apesar de tudo, ela é uma chefe incrível. Então, Apesar de tudo que eu fiquei com medo desse apesar de tudo. apesar dos feedbacks e das broncas, ela é uma chefe incrível. Vou compartilhar esse podcast, todo mundo da empresa vai ouvir, hein? E como mulher, além do profissional, não tenho muito o que falar. Eu amo puxar o saco dela. Até porque daí a mesada continua, né? Faz parte. O bom filho tem que saber puxar saco da mãe, não tem jeito. E eu amo esse laço, né, que só nossa mãe tem. E eu amo esse espaço casa que elas proporcionam pra gente. Eu tenho certeza que nossa mãe individual de todas as pessoas é sempre para onde a gente corre quando as coisas não estão bem, é sempre o nosso cais. Eu amo esse sentimento, amo poder compartilhar da minha vida com ela, amo poder me inspirar nela. Em geral é isso. Eu acredito que as mulheres possuem essa força em essência, né? Principalmente nossas mães. E que nós temos que continuar preservando elas e amando elas da maneira que elas são e da maneira que elas ensinaram nós a sermos. E é isso. Perfeito, Ana, obrigada aí por ter aceitado o nosso convite de improviso de última hora. Foi ótimo. Eu vou aproveitar, então vou contar um pouquinho da minha história, né? Eu acho que eu sou uma pessoa muito abençoada porque eu tenho uma mãe que ela é... Eu tá vendo? A gente começa a falar e já vai ficando com vontade de chorar. Mas eu tenho uma mãe que ela é minha referência de força, de luta. Minha mãe, assim, é aquele exemplo de guerreira, sabe? Ela é uma mulher maravilhosa, ela me inspira principalmente quanto pessoa, quanto ser humano. Eu não acredito que vida profissional e vida pessoal, elas se dividem, né? A gente não vira duas pessoas. Então eu trago isso no meu dia a dia. Eu acho que tudo que ela me ensinou, tudo que ela passou para mim, para os meus irmãos, eu trago para minha vida, para o meu dia a dia. Eu tento passar isso para as pessoas que se relacionam comigo, independente de qualquer lugar que eu esteja. E aí eu tenho essa mãe maravilhosa, que é meu porto seguro, que é meu cais, como a Ana falou. E eu ganhei de presente uma segunda mãe. Aos 7 anos de idade, o meu pai, ele casou novamente, né? Ele tem uma companheira. Na verdade, meu pai já faleceu, mas a Lúcia continua muito presente na minha vida, que é a minha madrasta. Na verdade, eu chamo ela de boadrasta, porque de má ela não tem nada. E ela é uma pessoa... É muito engraçado, porque ela e minha mãe são completamente diferentes. Nunca e jamais ela vai substituir a minha mãe, não é essa ideia, não é esse lugar, que ela nem tenta ocupar esse lugar. Mas eu tenho duas mães, eu posso dizer que eu tenho duas mães. A Lúcia é aquela pessoa que vai fazer bolo para todo mundo, que vai aparecer com uma comida especial, você vai fazer um jantar na sua casa, não se preocupa, porque ela vai levar, se duvidar, o prato principal, ela vai levar a sobremesa, ela vai levar a bebida, ela vai fazer questão de estar compartilhando isso com você. Ela é uma das pessoas mais generosas e bondosas que eu conheço, então eu realmente me sinto muito, muito abençoada. No dia que meu pai morreu, a minha mãe foi falar com ela, né? A Cecília é nossa filha. E aí mostra, acho que só por essa frase eu consigo exemplificar o quão abençoada eu sou. De ter duas referências, assim, de mulheres, duas feministas, duas guerreiras. As duas acho que elas são a força da natureza. Super tranquilas, super bem-humoradas, que têm, assim, um coração gigante, mais duas leoas para defender o espaço e as pessoas que elas amam. É isso. Hoje foi um podcast diferente, foi uma conversa, mais um bate-papo, mas o que a gente queria passar hoje, nesse Dia das Mães, nessa Semana das Mães,
Diferente se você tem a sua mãe, se você tem a sua tia, se você tem a sua madrasta, a sua avó. Mas o quanto que, quando a gente fala de profissional, quando a gente fala de carreira, quando a gente fala de ser humano, é muito isso. Quem te inspira? Quem faz você querer ser um ser humano melhor, uma pessoa melhor? E aí, na sua vida, no seu dia a dia, sim no seu trabalho, sim com seus companheiros, com seus parceiros, com seus colegas, com seus líderes, com seus liderados, como que a gente pode trazer isso para a nossa vida? Como que a gente pode buscar boas referências, buscar as pessoas que a gente realmente admira e se espelhar nessas pessoas? Porque defeitos todos nós temos, mas como que a gente pode se espelhar e se inspirar pelas qualidades, por tudo que a gente acredita? A gente se inspira no que a gente acredita, no que a gente valoriza. Quais são as crenças, quais são as inspirações a gente carrega no nosso dia a dia. Cara, e é muito bacana, assim, Ceci, tipo, cara, o quanto que a gente enxerga isso nas pessoas, né? O quanto a gente enxerga isso tudo que você falou sobre as suas mães em você, né? E, de novo, né? Isso vai construindo a nossa obra. Então, é muito gostoso, muito gostoso. Obrigada pela oportunidade de ouvir vocês aí. Obrigada. Eu acho que quando a gente lembra dessas pessoas que inspiram a gente a fazer o que a gente faz, a gente é isso que a Cintia falou, a gente ganha um fôlego novo a continuar, assim, porque as coisas estão tão difíceis, e aí a gente não consegue ver um futuro, o futuro está incerto, a gente não consegue saber o que vai acontecer daqui 2, 3 meses, e aí quando a gente pensa nessas pessoas, nesses papéis, no que a gente faz mesmo, vocês como mães, perceber que vocês estão deixando um legado para essas outras pessoas de amor, de empatia, é muito bom, né? É tranquilizador, eu diria. Gente, obrigada por vocês compartilharem um pouquinho da história de vocês, por vocês se abrirem e trazerem essa emoção. Eu queria desejar um feliz Dia das Mães para quem é mãe, para quem é pai, né? Para todas as referências que nós temos aí, todas as mulheres que nos inspiram e que continuem nos inspirando e trazendo força e coragem para todos os desafios que nós teremos pela frente. Um beijo para todo mundo. Obrigada, meninas. Foi um prazer conversar com vocês. Eu adorei. Eu que agradeço. A gente que agradece. Obrigada, Ceci. Ficha técnica. Apresentação, Cecília Barçante. Direção, Bruno Aranha. Assistência, Hugo Bueno e Vinícius Sobrinho. Edição e sonorização, Vinícius Sobrinho. Arte, Jean Cash. E produção, Bruna Klingspiegel. Prepara todos. Minha atitude, meu sucesso.